É aquilo, né? As consequências da raiva, elas vão de tobogã para baixo, né? O dano no sistema nervoso, por exemplo, faz o corpo estar em alerta crônico. A obesidade talvez ela entre aí. Porque eu nunca fui uma pessoa gorda. Eu comecei a me tornar gorda na pré-adolescência, né? Eu lembro na pré-adolescência mesmo da escola, que eu chegava da escola, por exemplo, e comia um prato de um homem adulto que vai carpir quintal, por exemplo, vai fazer um serviço braçal, né? Quando a raiva se torna constante, o corpo permanece em estado de luta e fuga constantemente. Então, o que acontece? A gente tem uma liberação contínua de cortisol e adrenalina, cansaço extremo por excesso de ativação, insônia, tensão muscular, dores crônicas e colapso do sistema imunológico com o tempo. Sim, a neurociência chama isso de desregulação automática. O sistema nervoso para descansar, o sistema nervoso para de descansar e só sobrevive. A liberação de cortisol e adrenalina ela sempre teve muito permanente, né? Então, ao longo do tempo, eu fui sentindo as consequências, né? Então, insônia. Eu sempre tive um sono muito pesado. Mas como eu sempre estava muito em alerta, eu comecei a ter o sono muito leve. E até hoje eu tenho um sono muito leve. Se eu não consigo dormir no horário que eu tenho que dormir, por exemplo, se eu passo daquilo, eu vou ficar até 3 horas da manhã ligado no 220, não consigo produzir nada e amanhã vai ser um saco. Porque daí eu vou estar estressada, porque eu não consegui dormir, também não vou conseguir ser produtiva no que eu quero ser produtiva. E aí vai começando a pequena bola virar uma bola de neve, né? Tensão muscular sempre muito nos ombros. Eu lembro que teve um professor da faculdade, o Thiago Muller, acho que ele fala de neurociência, e ele que me apresentou a neurociência de alguma forma, mas a neurociência aplicada na publicidade, ali, essas coisas, e pesquisa. E eu lembro que uma vez ele foi fazer uma... Sabe, brincar, assim, ele foi pegar no meu ombro, ele falou, Mariana, que tensão muscular. E eu lembro que ele fazia muita força nessa musculatura e eu não sentia nada, e ele ficou impressionado com aquilo. Aí eu também fiquei impressionada com aquilo, eu fui procurar. E aquilo, eu tô em alerta a tudo e a todo momento que eu não consigo relaxar. Então é sempre a musculatura pronta pro enfrentamento, né? E aquilo, se eu sinto dores, eu já nem sei, galera. Eu já nem sei. Porque se eu tenho, ela já virou crônica, ela já virou parte. Eu nem sei o que eu vou fazer se eu não tiver ela. Mas eu não quero ela, não. Né? Sistema imunológico com o tempo. Nossa, na pré-adolescência, eu nunca fui muito de ter gripe, né? De ser gripada, essas coisas assim. Mas eu tive reação alérgica ao estresse, por exemplo. De estresses muito altos, assim, de fazer bolas, assim, na barriga, no peito, assim. E afta. Nossa! A afta era minha parceira. Eu sabia que toda semana eu ia ter que trabalhar com uma afta. Então, no mês, eram 3 aftas, né? Porque a afta precisa de uma semana. Eu até sei. A afta precisa de uma semana pra ela. Ela vem. No segundo, no terceiro dia, ela vai estar aberta, ela vai estar bem dolorida. Nos outros, ela vai cicatrizando. Aí eu ficava uma semana bem, alguma coisa estourava nessa semana, eu já sabia que ela ia voltar. Então ela também era companheira. Eu já sabia que a afta vai vir, então que ela vinha. Então aquilo, é sempre você tá nesse... O dano que acontece, né? A gente tem um dano neural, a gente tem um dano na nossa imunidade, a gente tem um dano em tudo, em todas as partes do nosso corpo, né? Com essa desregulação automática, né? A gente também tem a redução da capacidade de pensar com clareza. Então, a raiva crônica, por exemplo, ela desativa o córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável por tomada de decisão racional, empatia, planejamento, controle de impulsos, resultados, decisões impulsivas, dificuldades nos relacionamentos
e aumento de conflitos. É isso, bem-vinda, eu. Meu. Empatia. Não tô tendo nem comigo, tô começando até agora. Né? Tomada de decisão racional, eu vejo isso muito assim. Eu tomei muitas decisões horríveis no meu profissional, que hoje eu não tento me punir muito por isso, mas eu sinto que eu tomo decisões erradas, que aquela atitude não era para ter sido tomada, que aquela fala não era para ter sido tomada. Talvez me impor nesse setor não estaria me dando dor de cabeça hoje. Então, nessa parte, assim, eu super me vejo, principalmente profissional. Planejamento também, sinto que é aquilo. Desculpa. Eu fiz planejamento para N pessoas, para N empresas, mas eu nunca sentei na cadeira para fazer um planejamento sobre a minha vida, sobre o que eu queria. Eu nunca sentei e fiquei um mês ou 2 semanas que seja planejando o que eu queria de longo, médio e pequeno prazo. Quais são as microações, quais são as médias ações, quais são os checklists. E a gente não entende o quanto isso é importante na nossa vida. A gente pensa que os 20 anos vai ser para sempre. Mas não, os 20 anos eles são justamente pra gente trabalhar para ter alguma coisa nos 30, sabe? Ou pra gente começar a ter os frutos desse 30. Mas só que eu não tinha conhecimento sobre isso. Eu tava no modo automático que eu não tinha conhecimento. Eu comecei a tentar buscar isso faz uns 3 anos atrás. A tentar resolver um problema de mais de 25. E é sempre naquele olhar doce pra mim mesma, né? De acolhimento. Que tá tudo bem. Não morreu? Tá tudo certo, então vamos resolver. Não morreu. Ai, gente, pesado, né? E aquilo, quando a gente fala Quando a gente fala também das liberações hormonais, né? Muito se caracteriza ao... Eu vendo agora, até me analisando agora, a obesidade. Porque a partir do momento que eu entendi como que a comida ela ia ter um impacto nesse emocional, que de alguma forma ela me ia desligar. Porque cada um tem o seu escape, né? Tem gente que é da pornografia, tem gente que vai para as drogas, tem gente que vai pro álcool. Eu fui pra comida, né? Infelizmente tem pessoas também que se automutilam, né? Aquelas coisas. Que aí, claro, trazendo de uma forma superficial aqui, não muito superficial. Mas a minha válvula de escape foi a comida. Quando eu entendi que eu poderia comer muito e de alguma forma eu me desligaria, que a serotonina ela ia ser como se eu estivesse injetando cocaína na veia, de forma inconsciente meu cérebro falou, é isso. Então, estressou, tá feliz ou não tá com raiva ou não tá, come, porque você vai ter essa anestesia. E hoje eu me policio muito mais. Tá estressada? Vai fazer uma bicicleta. Tá muito feliz? Vai pular uma corda. Ou vai assistir um filme. Claro que não me restringindo na alimentação. Porque se a gente tira também tudo de uma vez, o nosso cérebro não vai entender. Não vai, ele vai... Aí ele vai ser muito mais louco e vai fazer... Vai jogar todos as adrenalinas da vida no restante do corpo e vai virar uma loucura. Mas cada um tem a sua válvula, né? Hoje eu entendo que a minha válvula é a comida e sempre foi. E vai deixar de ser. Que é importante, vai deixar de ser, né? A gente tem a fixação identitária, que é confundir proteção com personalidade. A raiva, por exemplo, quando ela fica numa forma repetitiva, cíclica, ela reconfigura os circuitos cerebrais. Só retomando isso. Então, ela fazendo essa reconfiguração, ela vira um traço identitário. É por muitas vezes o que eu imaginei que eu era. Eu lembro até na faculdade, o professor falou assim pra mim... Ali na nossa conversa que a gente tava, eu falei assim, gente, mas talvez eu não consiga. E eu tenho muita dificuldade em conversar com aquelas coisas que talvez eu receba um não mais ríspido, aquela coisa. E o professor olhou pra mim e falou assim, Mariana, mas quem tem coragem de falar ríspida com você? Mas quem tem coragem de bater de frente com você?
Por mais que na hora eu falei, realmente, ninguém tem coragem, no fundo eu falei assim, mano, que bosta. Se alguém sente medo até pra falar uma coisa que pode me melhorar de alguma forma, é só andar pra trás, né? Então, e quando ela se torna essas personalidade, ela se torna uma identificação, você perde muito mais do que ganha, né? Nossa, perde muito mais. E perde em todas as áreas, assim. A área que eu mais tenho queixa é sobre a profissional, mas você perde em tudo. É porque é aquilo. É muito da questão do que você procura. Eu não procuro relacionamento, eu não procuro casar, não procuro nada disso. Porque na minha pirâmide de Maslow adaptada, isso só vai chegar na vida quando eu resolver outras, né? E é que eu estou resolvendo agora. Porque como que você quer ter uma família, quer ter filhos, eu não imagino também engravidar, eu penso em adotar. Olha aí. E você tá num ciclo repetitivo de se fuder. Né? É uma coisa se pensar. É uma coisa se questionar. Por que não se questionar? Né? Então, por exemplo, a pessoa acredita que é assim mesmo. Explosivo, estressado, impaciente. Explosiva, estressada e impaciente. Minha mãe sempre falou que eu sempre fui muito estressada e impaciente. Sempre. E impaciente. Eu sou uma pessoa que eu estou trabalhando muito nisso, mas eu sou impaciente e intolerante. Por que eu não consigo ser intolerante nem comigo mesmo? Como que eu vou permitir que o outro seja, né? Eu vou ser intolerante com o outro também. É aquilo. Justifica tudo com a minha personalidade forte. Eu nunca tive muito isso. E evita se vulnerabilizar por medo de perder o controle, sempre. Isso impede o crescimento emocional, porque o cérebro não é mais curioso, ele está só em defesa. Sim, vulnerabilidade é um negócio que pra mim é aquilo, das relações. Não vai rolar. E eu nem sei quando vai rolar, né? Porque não é fácil, né? Vulnerabilidade é você literalmente mostrar as cicatrizes para alguém, explicar aquela cicatriz somente com a recordação, não sentindo aquilo novamente. Ele não é um movimento fácil, não é um movimento fácil. E a autoagressão disfarçada. Isso aqui é pódio. Pode trazer o pódio, porque isso aqui é pódio. Mesmo quando direcionado ao mundo externo, a raiva crônica destrói por dentro. Então ela traz gatilhos pequenos, que geram reações intensas, uma culpa demais. É o que eu estou compartilhando agora, uma culpa muito profissional, principalmente. Incapacidade de relaxar, de se sentir leve. Eu só me senti, para ter noção, eu só comecei a sentir essa leveza quando eu comecei a introduzir as medicações. Porque daí você dá um shutdown na sua mente e você começa a realmente focar no que importa, você traz uma racionalidade. Por isso que isso é uma coisa que me preocupa muito, porque vai ter que substituir, óbvio, né? Por causa da reação alérgica. Incapacidade de relaxar, né? Relações rompidas rapidamente. Então, eu sempre falei muito para as pessoas das quais eu me relacionei em amizade, por exemplo, que eu sou uma pessoa que eu fico um período na sua vida e eu sumo. Por que aquilo? Porque a intimidade, ela traz questionamentos, ela traz o questionamento, ela traz a liberdade do outro comunicar coisas a você, né? Te alertar sobre algumas coisas sobre você mesmo. E uma pessoa que tá no modo intolerante à crítica, vai aceitar? Não vai. É chute, é tiro de 12. Então é mais difícil, né? E surgimento da autocrítica severa. Sou difícil de amar, estraguei tudo de novo. Isso eu não tenho, não. Mas eu não tenho. Eu só sou uma pessoa muito exigente. Mas essa exigência vem também porque eu me exijo muito, né? Então, exigência com exigência, não quer ser vulnerável, né? Aí a autocrítica altíssima. Aí fica difícil mesmo se relacionar, porque tu é chata pra caralho.
chata pra caralho no final do dia. Só fala assim, mas é chata pra caralho. A gente começa a entender também que somos um pivôzinho. Somos um pivô. Não é o mundo que tá atrás da gente, mas a gente tá correndo de forma errada com ele. E reafirmando que o planeta já aumentou de velocidade. Então todo mundo se agarra no que gosta. Olha aqui, ó. A descamação da cabeça. Do couro. Acontece. Eu nem sabia que alergia dava descamação. Outra coisa que eu vou ter que pesquisar. Então, né, junto com a minha terapeuta, a gente entendeu então o quê? Que a raiva, ela é uma emoção legítima, ela existe. Ela tá ali, ela é legítima. Mas quando ela vira moradia, quando ela vira a moradia emocional, ela rouba energia, lucidez e capacidade de se amar e de ser amada, né? Porque no final do dia todo mundo procura isso. E aquilo, conversando, entendendo, se ouvindo e entrando nessas discussões junto com ela, é entender de quando ela vem e trazendo uma lógica para tudo isso, que os malefícios são maiores. Que ela é legítima, ela é real e ela serve para alguma coisa, mas não de forma crônica. Não que ela me vire minha personalidade, por exemplo, né? Então é aquilo, eu não nasci com raiva, mas talvez eu tenha aprendido a morar no fogo. Então, foi o único lugar onde ninguém mais poderia me atingir. Então eu tomo ela como pra mim, não tomo mais. Mas eu tomei de alguma forma. Bom se escutar. Bom se escutar.